Nossa fé, muitas vezes, nos leva à condição de não compreendidos. É difícil haver comunhão, haver entendimento entre quem crê e quem não crê, porque a mente cauterizada pelo ceticismo não consegue conceber a fé na sua forma mais essencial. Pessoas assim costumam nos questionar, dizendo: se tudo vai bem, é Deus que está me abençoando. Se tudo vai mal, se algo dá errado, é Deus me castigando. Quer dizer então que assim, fases ruins são provocadas por influência maligna, ou são provação de Deus. Coisas boas são fruto de obediência a Deus. É como se eles nos perguntassem: vocês veem Deus em tudo? Será que tudo tem uma justificativa espiritual? E na verdade esse bloqueio racional priva muitos de um relacionamento vivo com Deus, por meio de fé. Pois o crer a despeito de circunstâncias, a confiança na sabedoria, na soberania, no total controle, a esperança que vence o tempo, ver Deus em tudo, é fé, em sua forma mais rudimentar. Agora a falta de fé assalta o equilíbrio necessário entre percepções. O que é realmente resultado de minhas ações? Até onde vão essas intervenções espirituais? É Deus? É o diabo? Sou eu? O que está acontecendo de fato? Diga assim para o seu vizinho: só a fé traz esclarecimento, tranquilidade, paz e entendimento que edifica. Amém? Só a fé nos dá respostas. A correlação entre eventos naturais e propósitos divinos é bíblica. Abra sua Bíblia comigo, 2 Reis. Segunda Reis 4. Verso 38. Quando eu escuto barulho de páginas, eu sei que nem todos acharam. Posso? Diz o texto: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal
nenhum na panela. Queridos, Eliseu foi o sucessor do ministério profético de Elias, conhecido pela porção dobrada que recebeu do mestre. Eliseu exercia uma liderança / influência na formação de profetas. Em seus dias havia verdadeiras escolas de profetas. Nesse episódio, Eliseu é surpreendido por uma experiência dramática. Ele e os seus correram risco de envenenamento e morte. Uma história que nos ajuda a identificar e vencer a morte na nossa panela. O evento tem como palco, não por acaso, não sem propósito, Gilgal. Essa era uma cidade de valor espiritual e para nós hoje de sentido espiritual. Há uma importância aqui no seu significado, em tudo aquilo que ela simboliza. A palavra Gilgal significa círculo e vem da raiz do hebraico galal, que significa rodar ou mover uma pedra. Na verdade, esta cidade, ou esse termo, foi empregado por Deus pela primeira vez na ocasião da circuncisão dos hebreus no Êxodo. Havia a condição de escravidão, Deus levanta Moisés, esse povo é liberto daquele jugo, experimenta uma peregrinação no deserto, literalmente. Só que, quando eles estão para tomar posse da terra prometida, o rio Jordão os separava da maioria do território a ser possuído. E assim como Deus foi com Moisés, Deus também foi com Josué. Moisés, usado por Deus, abre o Mar Vermelho, e agora Josué, usado por Deus, abre o Mar Vermelho também. E nesse período, Deus exigiu que o povo fosse circuncidado. O texto diz, Josué 5, 2, 3 e 9, um resumo: naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, de pedra, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gebeate-Aralote. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Era como se Deus estivesse dizendo: hoje, em função da circuncisão, eu vou rolar a pedra Gilgal, eu vou rolar a pedra de opressão do Egito de sobre a sua vida. Hoje será um tempo em que toda aquela cultura de escravidão será eliminada. E quando nós falamos que em Gilgal algo precisa acontecer, nós estamos falando que hoje, aqui em nosso meio, hoje aqui na nossa Gilgal, algo dos céus vai nos alcançar também. Da mesma forma que ali, com aquela circuncisão física, Deus transformou a história, a visão, a mentalidade e a condição do seu povo. Hoje nós veremos hábitos escravos, hábitos de escravidão enraizados sendo rompidos, hábitos que impediram o povo de entrar na terra prometida pela primeira vez. Amém? Na nossa Gilgal, hoje aqui, Deus vai fazer com que role de sobre a nossa vida essa mesma pedra, esse mesmo nível de influência, de um pensamento de escravidão. Nós veremos libertação em muita gente aqui. Diga para o seu vizinho: tomara que seja com você. Um outro evento que envolve Gilgal foi exatamente a celebração da Páscoa por parte dos israelitas pela terceira vez. Diz Josué 5:10: estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Então essa cidade também foi
palco da comemoração da Páscoa. E o que Páscoa representa, igreja? Páscoa representa a redenção pelo sangue do Cordeiro. Páscoa vem de Pessá, quando o povo iria sair do Egito, Deus dá uma ordem: imolem um cordeiro, comam toda a carne, e com o sangue do cordeiro unjam os umbrais das portas, os batentes das portas, o anjo da morte vai passar, os primogênitos do Egito vão morrer, mas aqueles que tiverem a marca do sangue não serão tocados. Isso simbolizava, tipificava já a cruz de Cristo, o sangue ali derramado, e a partir de então quem está debaixo desse sangue está livre do poder da morte. Então, Páscoa, festa, representa redenção, e exatamente essa redenção nos alcança na nossa Gilgal hoje aqui. Porém, Gilgal também é lugar de memorial. Quando o povo atravessa o Jordão, Josué 7, 20 e 24 diz: quando Josué atravessou o Jordão com o povo a pés secos, Deus exigiu um altar de pedras, para que isso seja por sinal entre vós, disse Deus. Essas pedras serão para sempre memorial para os filhos de Israel. Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos: Israel passou em seco esse Jordão, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Algo impossível aconteceu, um obstáculo impossível de ser transposto por milagre puro, acaba sendo vencido, e Deus diz: vocês vão erigir aqui um altar, peguem pedras de acordo com o número de tribos, e isso será um memorial. Quando as próximas gerações olharem para esse altar e perguntarem o que isso significa, vocês vão falar do meu poder, vocês vão se transformar em referência, em modelo, vocês serão para eles um testemunho. Obstáculos impossíveis vencidos para se transformar em testemunhos. Então diga para os seus vizinhos: você entendeu o que vai acontecer? O opróbrio será retirado. Repete: o opróbrio será retirado, a redenção vai te alcançar, e Deus vai te ajudar a vencer obstáculos impossíveis, para que você seja um modelo, para que você seja uma referência. Amados, Gilgal é círculo, só que Gilgal também era um acampamento, era o lugar de onde as pessoas saíam e depois voltavam. Então pensa num círculo, e Gilgal está sempre inserido nesse círculo, as pessoas iam, vinham e passavam por ali. Então ele representa a volta, a reavaliação. Gilgal é para nós um lugar de reflexão, de encontro, de renovo. Deus está nos conduzindo exatamente a esse ponto. Tudo precisa ser ponderado, tudo precisa ser avaliado. De tempos em tempos nós precisamos parar, nos acampar, extrair lições do período vivido, entender os acertos, entender os erros. Esse é um tempo que Deus deseja nos levar a esse tipo de entendimento, a esse período de reflexão. Diga amém. Gilgal, círculo, eu voltei para cá, eu paro aqui eu paro e entendo, vou refletir, vou me encontrar, vou renovar as minhas forças. Só que houve morte na panela, isso em função de uma necessidade, houve fome. E imagine que em sociedades que dependiam exclusivamente de uma agricultura de subsistência, um período de seca, por curto que fosse, já oferecia alguma preocupação. Um período de seca estendido, prolongado, tinha força para desestabilizar a economia, e nesse caso, a ponto de escassez de alimento. Amados, fome é falta. Alguém já passou fome aqui? De verdade? Graças a Deus,
essa não é nossa realidade. Mas fome é falta, é ausência. Quando existe fome, tudo é racionado, as medidas são mínimas, o controle de despesa é máximo, não pode haver desperdício, não pode haver erro no investimento, tudo é justo, amém? Nós não temos fome de alimento, mas nós temos muitos tipos de fome, e fome para nós não é só de comida, amém? Essa é a nossa necessidade que está, entre outras, na base da pirâmide de necessidades. Nós temos fome de tantas outras coisas. Pergunta para o seu vizinho: você tem fome de quê? Porque está com essa cara de faminto. Fome de quê? Fome de amor? Falou algum encalhado. Fome de quê? Fome de amor, fome de unção, fome de perdão, fome de vida, fome de vitória, fome de sucesso, fome de revelação, fome de novidade. Quer ver algo novo acontecendo fora da tua rotina? Fome de progresso, fome de sabedoria, de atenção, de paz, de solução. Tantas são as nossas fomes. E o que o texto nos mostra é que na hora da fome, o melhor lugar para se estar é próximo do profeta. Ele estava ali do lado de Eliseu para ouvir uma direção, para saber o que seria ser feito. Os moços, os profetas preparados ali, tinham uma cobertura, tinham a condição de descansar no fato de saber que Deus falava com o seu profeta, que não faltaria para eles direção, não faltaria para eles o alimento. O melhor lugar para se estar em tempos de fome é perto da voz profética, não necessariamente perto de um ser humano com um dom profético, mas perto da voz profética, perto do entendimento, perto de canais onde Deus possa falar contigo, estar aberto para a sua direção, para o seu conselho. O melhor a se fazer em períodos de fome é estar perto de Deus, porque ali não faltará resposta para o nosso clamor. E o que vemos aqui é que esses moços estavam quase que num nível de desespero. O verso 39 nos conta que eles saíram ao campo, saiu um ao campo a apanhar ervas, achou uma trepadeira silvestre, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. A fome era tanta que eles saíam catando ervas, colhendo ervas, daquelas que nem conheciam, daquelas que nem sabiam qual efeito poderiam produzir dentro daquela panela. Desespero, fome. Essa erva colossíntida é uma erva que vem de uma parreira brava. As folhas dessa erva são parecidas com as folhas de uma vinha, parecia com as ervas que alimentavam, mas eram venenosas. A aparência era similar à erva que alimentava, e o desespero em saciar a fome roubou a visão, o discernimento. Era parecida, mas essa alimenta, essa mata. Uma erva que tinha gosto amargo, o gosto foi o sinal. Opa! O primeiro que experimentou gritou: tem morte na panela. Gosto amargo era um purgativo violento, e se não fosse neutralizado, produziria ulcerações no intestino até a morte. Era veneno mesmo, era sério. Diga para o seu vizinho: faltou discernimento. Nem tudo que parece é.
Amém, igreja? Nem tudo que parece é. Se pelo menos ele tivesse perguntado para Eliseu, apresentado a erva a Eliseu, sujeitado a sua escolha a Eliseu, ele teria uma direção, ele não comprometeria a sua vida e a dos seus, mas ele acaba trazendo morte para a panela por falta de revelação. Isso me faz lembrar dos maiores erros que nós cometemos, porque os maiores erros que cometemos ocorrem em períodos de fome, quando estamos com fome, quando queremos ver as coisas acontecendo, quando temos pressa em ver as coisas acontecendo. Quando isso ocorre, nós deixamos de julgar corretamente, deixamos de ouvir a Deus. Analisa um pouco a tua própria história. Quantas vezes você sofreu exatamente por num momento de impulso, andar por aparência, ser atraído por algo que parecia ser de Deus, que lá na frente se revelou veneno? O nosso poder de avaliação, o senso crítico, as nossas defesas naturais são desarmadas muitas vezes pela embalagem. Repete, nem tudo que parece é. Quantas vezes você achou que era de Deus, mas não pode ser, isso é tão perfeito, para ser melhor só se viesse com o meu nome escrito, isso era tudo que eu precisava, foi uma porta que Deus abriu. Às vezes a porta está lá, mas não é Deus que está abrindo, amém? Às vezes é você que está forçando, que está tentando arrombar aquela porta. Hoje, preparando esse sermão no meu escritório, ele é perto da garagem, a pastora veio correndo, estou atrasada, preciso ir para a igreja com o seu carro. Você sabe como essas coisas são, já me deu aquele calafrio, falei, meu Deus, o que eu faço? Ela está atrasada, falei, tudo bem, vai com o meu carro. De repente, naquele momento maravilhoso, recebendo revelação do Pai, escuto uma pancada, pau! Ela não sabe que eu ouvi, está sendo uma revelação ao vivo e a cores. Ela ia procurar um jeito de me contar isso com carinho, mas eu ouvi a pancada. A hora que eu abri a janela e olhei, a pressa era tanta que ela deu ré no carro sem abrir a garagem. Estava forçando uma entrada. Depois a gente que resolve essa conversa aqui. Termina isso em casa. Pau! A porta tem que ser aberta por Deus. Se você força a entrada, o prejuízo vai ser grande. O prejuízo vai estava com medo de quem? De quem? Você estava com medo dos palmeirenses? Não, isso é forçar passagem. Esqueceu de abrir a porta, eu vi. Não me venha com desculpinhas. Te peguei. Essa Deus trouxe na minha mão aqui. Eu falo, olha lá, meu servo, o que ela faz nas suas costas. Quantas vezes você achou que era de Deus, mas olha lá, a porta está lá, é só entrar. Os piores erros que cometemos são exatamente quando tudo é tão similar à resposta de Deus para nós. Era o contrato que eu precisava, era o passo que tinha que ser dado. Como que Deus não vai estar nisso? É tudo tão correto, as coisas estão andando tão bem. Isso é uma provisão do céu. E quantas vezes você viu como provisão do céu aquilo que era veneno? Quantas vezes você enxergou como Deus agindo em teu favor e acabou encarando uma colossíntida de barreira brava? Trouxe morte para a tua própria panela? Repita para o seu vizinho, a morte na panela. Queridos, isso é sério.
a precipitação, a impaciência, a falta de fé, a falta de confiança, roubam de nós o entendimento, comprometem a visão, deformam a realidade. Tudo é gerado de forma equivocada. É a visão da fome por resultados. Eu quero ver acontecer, eu preciso de uma mudança, eu preciso ver algo de diferente. Quantas vezes nós trazemos morte para as nossas vidas, porque não conseguimos simplesmente esperar com paciência no Senhor, simplesmente confiar que Ele é Senhor do tempo e do espaço. Trazemos para as nossas casas, para os nossos casamentos, para os nossos lares, para as nossas vidas, para os nossos ministérios, a morte, o veneno. Esse é o ponto, é a dificuldade em se ver Deus em tudo, em crer em seu controle, em seu tempo para a realização de todas as coisas. Diga para o seu vizinho, há tempo para tudo. Nós somos impacientes, imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Vamos na unção, Deus está conosco. Nem tudo é assim, amém? Tem coisas que exigem um preparo, um treinamento. Deus sabe a hora certa de te levantar, de te usar. Fiz 10 anos de casado com a pastora, pode aplaudir Jesus por isso, vai, 10 anos, é boda de papel. Boda do que 10 anos? Fizemos boda de carro amassado esse mês. Boda de carro amassado, uma música para essa boda. Uma boda assim, como essa. Ferro contorcido. Só arranhou o retrovisor. Como é que pode ter arranhado o retrovisor se ela bateu com as costas do carro? Ela deu ré, como é que arranhou o retrovisor? A gente conversa disso em casa, estou saindo da bênção. Dez anos, boda de alguma coisa, fomos tirar alguns dias, 5, 6 dias. Estamos em Pernambuco, num hotel gostoso, em frente tinha uma prainha e o hotel contava com pequenos veleiros do tipo Hobbycat para o cara, hóspede ali, dar uma voltinha, fazer uma aulinha. Eu nunca andei de veleiro na minha vida, mas eu vi um, vi outro, aí vi um argentino, falei, se o argentino foi, eu vou. Se o argentino consegue, eu vou conseguir também. Me empolguei, fui lá, convenci o professor, a gente foi dar uma volta, mas foi uma volta mínima. Já tinha passado o horário, ele foi por insistência. Aí eu peguei um pouco, fui, segurei a corda, segurei a vela, fui numa reta, ele foi me ajudando, eu fui e voltei. No outro dia eu acordei mais cedo, vim todo feliz, vou virar um lobo do mar. Fui fazer a aula, aí ele me disse, não vai dar para eu sair, estou sozinho. Você só pode sair se você for sozinho, só você. Achando que eu ia desistir da ideia, eu pensei bem, olhei, isso é um veleiro? 40 anos de praia? Não deve ser tão difícil. Um veleiro, pequeno desse. Olhei para os filhos, olhei para a esposa, falei, não posso desistir agora. Praia cheia de gente. Falei, deixa comigo. É o orgulho, gente. É Deus tratando orgulho. Veleiro, o que isso pode me fazer de mal? Pego onda há 50 anos. Botei meu coletinho, ele armou o veleiro, a praia inteira observando a cena. Sentei, fiz a maior pose, segurei o leme, segurei a corda. Começou a dar uma rajada de vento e tinha um lugar que eu não podia cair, que no dia tinha 10 metros de profundidade e uma correnteza desgraçada. Ele falou, só não cai ali. Eu vou cair. Uma rajada de vento, o barco sai num gás, que eu falei, agora vai. E o cara começava a gritar, olha a corda, olha a corda, olha a corda.
Eu entendia solta a corda, mas na verdade era puxa a corda. Vento do Nordeste, você não entende direito. Puxa a corda, eu soltando a corda, soltando a corda, soltando a corda. Queridos, quando eu cheguei no lugar onde eu não podia cair, o veleiro começa a empinar. Aí eu jogava o corpo para trás, mas o vento era tão forte que daqui a pouco eu fui. Oh! O veleiro virou e desmontou. Eu virei a piada da praia. Sabe aqueles velho bêbado que vai pra praia só pra encher a cara de cachaça e rir dos outros? Batia nas costas da mulher. Olha aí, velho! Meus filhos assim. O Rininha virou de costas e disse: mãe, eu não posso ver isso, meu pai vai morrer. E a Raquel falava: ele é forte, Rininha, ele não vai morrer. Eu desmontei o veleiro, veio 5 salva-vidas nadando, tiraram o veleiro, montaram o veleiro de novo. Diga para o seu vizinho: tem hora para tudo. Amém? Aí ele pergunta para mim: e aí, tá pronto para a próxima? Achando, esse cara nunca mais na vida vai andar de veleiro. O que eu respondi? Só se for agora. Graças a Deus consegui aprender, fui, voltei, dei maior passeio presença, lavei a alma da família. Os que riram tiveram que me ver chegando na praia de veleirinha. A pastora falou: graças a Deus, ia ser uma vergonha, não ia conseguir sair para jantar no hotel. Que lição que a gente tira disso? Tem tempo para tudo, não adianta forçar a barra, tem que ser agora. Eu vou porque eu vou e a unção de Deus vai me ensinar. Diga para o vizinho: não é bem assim. Não, eu quero ser diácono agora. Tem que ser agora. Como assim? Eu estou aqui há tanto tempo, eu não vou ser separado e ungido. Tem que ser agora. E quando a gente choramingando, crendo que o diaconato é honra ou é uma posição, diga para vocês: o diácono significa garçom. Só trabalha mais, só serve mais, aproveita enquanto você não foi ungido. Né, pastor Felipe? Ai, mas não acredito, mais uma unção e meu nome não estava lá. Vai estar na próxima, se não tiver na próxima, vai estar na outra. Se não tiver nenhuma, pelo menos você vai para o céu. Né? Mais leve, para que essa pressão? Ah, se eu não for ungido nessa próxima leva de diácono, talvez eu mude de igreja. O que vai resolver? E se chega lá o pastor foi pior que eu? Vai botar em risco tanta coisa assim? Pelo menos você já se acostumou comigo, não é? Aos trancos e barrancos a gente vai. Ah, mas não tem que ser agora. Como tem que ser agora? Deus não é Senhor do tempo. Ele não te formou, Ele não te chamou, Ele não te conhece desde o ventre, Ele não sabe a hora que Ele vai derramar óleo na sua cabeça. Ah, mas eu tenho que ser enviado. Na hora de Deus ou na sua? Se não for do seu jeito, não há um Deus que está por trás de tudo, que controla todas as coisas? Sabe o que é ser enviado? Se não houver um treinamento, se não houver um preparo, se não houver uma constituição, você vai tombar com o seu veleiro onde não pode virar, e vai levar a igreja junto. Tem hora para tudo, diz o seu vizinho: tem hora para tudo. Ah, quero casar. Não sabe nem cuidar da própria vida direito, quer casar. Vai cuidar de uma família. Tem hora para tudo, vai aprender a fritar um ovo, fazer um arroz. Quer casar, passar uma camisa, pregar um botão, quero casar. Quanta gente perde a bênção. Presta atenção nisso, não seja mais roubado. Quantas coisas você deixou de receber e quanta gente perde a bênção, porque no momento que ela vai se concretizar, a pessoa foi fiel o tempo inteiro, na reta final, quando Deus estava para fazer, quando ele ia receber, ele desanima. Então ele vem construindo uma história com Deus, ele vem escrevendo uma história bonita de ser lida, na reta final, quando aquilo está para acontecer, o coração endurece, azeda. Você já viu gente que azeda?
Pergunta ao vizinho, você já azedou, que você está com essa cara também? Já viu gente que azeda? Estava indo tão bem, de repente azeda. Esse culto não vai acabar, meu? Pô, tá louco, cara. Essa igreja, esse Lucas tocando esse teclado. Para que a pastora usa esse sapato, meu? Nossa, olha o cabelo daquele diácono, tarobinha. Meu, essa igreja, por que essa cortina? Célula, para que ter célula? Evento, para que fazer evento? Tudo reclama. Já viu gente que azeda? Você não consegue ficar 5 minutos do lado dela que saem umas 8 murmurações sobrepostas umas às outras? Ah, esse pastor mudou. Conheço esse pastor há 50 anos, ele mudou. E você não mudou em 50 anos? Só ele? As pessoas mudam. Para melhor, espero, diga em nome de Jesus. Azeda. Aí começa com a crítica, com a fofoca, com a reclamação, com o descontentamento. E a bênção estava ali para chegar. Para chegar, estava para acontecer. E Deus olha e fala, não está pronto. Não está pronto. Vai se atrapalhar inteiro, vai ter que fazer mais um cursinho para não virar o veleiro lá na frente. Diga para o vizinho, acho que isso é com você. Grita em voz alta, tem hora certa para tudo. Agora grita para a tua alma entender, tem hora certa para tudo. Para que ceder a uma pressão que ninguém colocou sobre você? Amados, forçar a independência de Deus para ver acontecer é morte na panela. Amém? Não é bem do jeito de Deus, não é muito bíblico, mas vai acontecer. Vamos começar amaldiçoado assim mesmo? Talvez depois isso vire bênção. Forçar a independência de Deus para ver acontecer é morte na panela. Repita, morte na panela. Olha bem nos olhos da pessoa que está do seu lado, como um profeta. O espírito de Elias está sobre você agora. Recebe o monturablabaxô e andar na manaia. Olha bem nos olhos dessa pessoa, o dedo indicador. Se enche agora de um espírito de acusação. Acuse essa pessoa. E diz para ela, você... Não é se você é um você profético. Tem que ser meio rouco. Você já viu o profeta no monte como ora? Ele não ora você, é você. Me deu até cãibra no bócio aqui agora. Tem que ser tipo batata na boca. Você vai tomar uma sopa amarga e envenenada se apartar de Deus. Aplauda Jesus por isso agora, quero ver. Como é que isso acontece? Como uma pessoa santa, maravilhosa, pura de coração, quase inocente, imaculada, de repente permite morte na sua própria panela. Tiago 1,14 diz, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, é por ele arrastado, seduzido, e então esse desejo concebido dá à luz do pecado, e o pecado consumado gera morte. Essa é a morte na panela. Esse é o sistema satânico usado há milênios contra a vida de seres humanos. Por que tanta tentação? A tentação não é pecado em si, mas por que tanta tentação? Por que tanta preocupação? Por que tanto esforço em te fazer pecar?
Já parou para pensar nisso? Não tem outra coisa para fazer, só vai ficar me tentando, para me fazer desistir, para me fazer pecar? Porque quando você peca, quando você concebe o pecado, esse pecado traz morte. Diga para o seu vizinho, quem deita com o cão, acorda com as pulgas. Tem consequência. Deus nunca vai te rebaixar da condição de filho, amém? Isso não tem chances de acontecer. Você sabe que eu brinco de lutinha em casa com os pequenos, e às vezes para provocar uma reação de vamos para cima, vamos vencer, eu viro para o de 5 anos, Renin, e digo, como é que vai ser o seu nome nessa guerra? E ele olha para mim e diz, Trovão. Sabe escolher nome de herói, Trovão. Eu falei, então tudo bem, se você ganhar essa luta de mim, você vai continuar sendo Trovão. Mas se você perder, aí eu escolho um nome horrível, para ele não querer perder. E eu olhei ele bem suado, com o rostinho corado, eu falei, se você perder, você vai ser o herói Bochecha Rosa. Aí ele vem para cima, para aprender a guerrear por aquilo que ele precisa. Isso não vai acontecer com você, amém? Se você errar, se você falhar, se você não conseguir, Deus não vai te rebaixar, você não vai virar o Bochecha Rosa. Diz o seu vizinho, você não vira Bochecha Rosa, fica tranquilo. Deus nunca vai nos rebaixar, porém, se eu tomo veneno, se eu trago morte para a panela, eu começo a morrer, e morrer por dentro. A primeira coisa que acontece é o rompimento da minha aliança com Deus, é a morte espiritual. O meu coração vai começar a se endurecer, eu vou criar distância, inimizade com Deus, vou me encher de discórdia, vou sentir um peso, vou me sentir vazio. Só que eu não posso abandonar minha fé, eu não vou negar o meu Deus, eu entendi a Bíblia de capa a capa, eu sei o que é a salvação, eu sei o que é vida após morte, eu sei como eu tenho que agir. Eu tomei da morte que havia na panela, eu sinto que eu estou morrendo, mas eu não vou desistir, então eu vou continuar com a minha rotina cristã, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou pregar, eu vou me envolver, eu vou frequentar a igreja, mas morrendo por dentro. A vida não é a mesma, a unção não é a mesma, a alegria não é a mesma. Esses dias o Natan se aproximou, com aquele ar de quem vai fazer uma confissão terrível. Ele me disse, pai, sabe essas confissões de adolescente, crente, que apronta, depois vem contar para o pai? Ele me disse, pai, preciso te confessar, a pior coisa que eu fiz no colégio, eu já gelei por dentro, falei, meu Deus, explodiu o banheiro, riscou o carro da diretora, coisas que você fazia. Botou taxinha para a professora sentar, o que esse menino aprontou, que mau testemunho, eu já gelei. O que ele aprontou? Pai, preciso confessar, a pior coisa que eu fiz no colégio foi ter saído do teatro para ir para a aula de flauta. Olha que puro de coração, que menino bonzinho. A pior coisa que eu fiz no colégio foi sair do teatro para ir para a aula de flauta. Tipo, o máximo que eu cheguei de me desviar. Que puro, né? Que bênção. Aí ele me explicou por quê. Eu falei, por que, Natan? Ele falou, porque no teatro a gente fazia, participava. Quando eu entrei na aula de flauta, eu e meu amigo Porto, a gente só fingia que tocava flauta. Todo mundo tocava e a gente só mexia os dedos, ficava os dois rindo um para o outro, não aprendi nada. Diz o seu vizinho, quanta gente fingindo que está tocando flauta dentro da igreja. Está lá no meio, está junto, mas está faltando a música, está faltando o som, está faltando a emoção, está faltando o coração, está lá fazendo número, mas foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Deus nos chamou? Diga para o seu vizinho, você sabe que não. Sabe o que é o pior? É que a tua panela alimenta outros.
Então, se você traz morte, você não está só se autocontaminando, mas você está contaminando os seus. Você está contaminando sua esposa, seus filhos, seus liderados, suas ovelhas, teu ministério, tua família. Se você traz morte para a panela, você contamina a sua pregação, o seu ministério. Quando há morte na panela, você tem medo até de impor as mãos sobre as pessoas. Te pedem para fazer uma oração, você não quer nem botar a mão na cabeça, porque você sabe que imposição de mãos é transferência, e há tanta morte em você, que você tem até medo de orar. Eu vou transferir isso para ele. Morte na panela. A representação é perfeita. E sabe o que me intriga? É que essa morte vai atravessando fases. O processo vai se tornando intenso. A morte não sai da panela com o tempo, amém? Vamos deixar essa morte aqui, com o tempo ela perde efeito, ela perde força, e a sopa vai ficar boa de novo. Não, se há morte na panela, essa morte só vai crescer. E aí, lá na frente, você vai sentir como se a bênção tivesse se esvaziado. Antes tudo que você fazia vingava, prosperava, dava certo. Quando a morte, onde você põe a mão dá errado. O que você se envolve não acontece. Onde a morte, você vira o elemento zica. Há uma influência negativa em tudo. Quem se lembra de Jonas? Jonas sabia. Morte na panela dele, o barco começa a afundar, os marinheiros começam a tirar sorte entre eles. Quem é o amaldiçoado que está aqui entre nós? Por acordar Jonas, ele já olhou a situação, viu o barco aqui afundando, os marinheiros iam junto, não precisaram nem tirar sorte, ele já, isso é comigo. Aqui, ó, pode me jogar no mar, me jogou no mar, o barco vai parar de... A situação vai mudar, o barco vai parar de viver essa tribulação. Ele sabia, e nós sabemos. Quando a morte na panela, nós sabemos. Diga para o seu vizinho, faz as pazes com Deus. A mente muda, o sentimento muda, começa a haver um pessimismo. Se tiver que dar algo errado com alguém, você já se candidata, você já sabe que vai ser com você. Você não consegue mais ver nada de bom vindo de Deus para a sua vida. Você já se prepara, você sabe que você é merecedor de castigo e só se prepara para aquilo, porque a morte está lá, está na panela, te faz pensar assim. Se alguém te fala, Deus vai te mostrar uma luz no fim do túnel, é tanto pessimismo que você já fala, deve ser um trem vindo na direção contrária. Morte na panela. Mas aí nós temos que ver a mão de Deus, diga amém. Deus é amor, mas Deus é justo, e a sua justiça julga tudo que se opõe aos seus propósitos. Se houver caminhos distorcidos, haverá tribulações, haverá provações, para alinhar novamente o filho ao propósito do pai, amém? Deus usa essas situações para te conduzir de novo à presença dele, para te trazer de novo a um tempo de reflexão. Mas o verso 41 nos revela algo precioso. Diga a quem está do seu lado, nem tudo está perdido. Verso 41 diz, claro, clamaram por Eliseu, ó homem de Deus, morde na panela. Porém ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Jesus se apresentou de muitas formas no Novo Testamento, muitos nomes. Eu sou a porta, eu sou a água da vida, e também disse, eu sou o pão da vida. Pão é feito com o quê? Com o quê? Você que é padeiro, fala para mim.
Pão é feito com o quê? Farinha vai, não vai? Jesus é o trigo que foi triturado por nós na cruz do Calvário, para que pudesse apresentar como o pão que mata, que sacia a fome dos homens. Farinha representa o pão da vida, Jesus. Deita a farinha na panela, disse o profeta. E de repente aquilo que era veneno, que era nocivo, que era fatal, se tornou de novo alimento, sustento, bênção. Só a presença de Jesus faz isso. Só a presença de Jesus transforma maldição em bênção. Diz para o seu vizinho: só a presença de Jesus transforma a maldição em bênção. Só a presença de Jesus tira a morte da panela. Menos de nós, mais de Jesus. Essa é a receita. Esse é o antídoto. Deite a farinha na panela, neutralize o poder da morte contra a tua vida.